Uma grande honra quando a gente recebe o convite para poder fazer um estudo, porque todo mundo deve já ter ouvido, né? Quem faz o estudo é quem mais precisa ouvir e mais precisa estudar para absorver tudo aquilo que se estuda. Antes de eu começar, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá muito alto esse volume? Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Quem aqui é bem familiarizado com a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes? Levante a mão. Tem bastante gente. Sorte de vocês. Antes de começarmos a fazer, quando foi nos pedido para fazer o estudo sobre o Dr. Bezerra de Menezes, nós tínhamos uma imagem pré-concebida através das psicofonias que víamos pelo YouTube, que víamos nas apresentações do Divaldo. E sempre tínhamos a ideia, a imagem daquele senhorzinho, arcadinho, velhinho, que falava através de Divaldo. Qual a nossa surpresa quando começamos a preparar esse estudo, e isso já faz alguns meses, e começamos a ler todo o material que iríamos pesquisar, e qual não foi a nossa surpresa de descobrir que essa imagem era completamente errônea, porque o Dr. Bezerra foi esse nosso querido arauto do movimento espírita, mas não só isso, ele foi muito mais. Ele foi uma pessoa extremamente inteligente, intelectualmente preparado. Então é isso que nós vamos estudar, a vida e a obra desse grande espírito e qual a herança que ele deixou para nós. E nós vamos então começar com o primeiro vídeo. Que escolhemos, em vista de todo o material pesquisado, foi nos apresentado essa frase. E alguém pode ler para mim? Quem se voluntaria? As palavras convencem, mas os exemplos arrebatam as multidões. E essa frase é de Francisco de Assis. Muito obrigada. Essa nota exprime com clareza a personalidade marcante desse querido arauto do nosso movimento espírita, que tanto contribuiu não só pelo desenvolvimento da doutrina, mas sobretudo pelo desenvolvimento do amor incondicional. Mas quem foi esse espírito? Que fatos marcaram a sua vida e que herança ele nos deixou? Então, vamos seguindo. O Dr. Bezerra foi considerado o Kardec brasileiro, porque foi ele quem, no Brasil, no século XIX, estava espiritualmente preparado para difundir o espiritismo, devido à sua inteligência, excepcional preparo intelectual, mas, sobretudo, pelos exemplos de fé e desprendimento, entranhado amor pelos seus irmãos em humanidade, a grandeza esplandecente do seu espírito de missionário, que teremos a oportunidade de conhecer. E foi assim, conforme a descrição de Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que se tem notícia que há mais de 2 séculos, brilhante assembleia de espíritos se reuniu no espaço, sob a direção de Ismael, a entidade angélica que se acredita ser o escolhido por Cristo para governar o Brasil. E foi então proposta a missão futura do Brasil na divulgação do Evangelho.
que seria iluminado por uma nova revelação. Em dado instante, o mensageiro do Senhor, Ismael, se aproxima de um de seus discípulos e diz mais ou menos assim: descerás as lutas terrenas, com o objetivo de concentrar as suas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. E Ismael, ao finalizar, acrescenta: se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. O discípulo escolhido, imóvel e reverente diante de Ismael, não pôde articular palavra alguma. A emoção dominava-o inteiramente, e suas lágrimas rolavam copiosamente de seus olhos, como quem diz: tudo farei para cumprir muito bem a missão que me fora confiada. E então, em 29 de agosto de 1831, esse missionário nascia na fazenda Santa Bárbara, em Riacho do Sangue, hoje município de Jaguaretama, no Ceará, recebendo o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Tendo como pais o senhor Antônio Bezerra de Menezes, capitão da antiga Guarda Nacional, e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra, católicos fervorosos, o menino Adolfo foi criado num clima de severa dignidade, respeito e religiosidade. Ele teve 6 irmãos. Sua família era possuidora de bela fortuna. Os pais, os avós, eles possuíam um complexo de fazendas de criação naquela região. Então, o seu avô tinha a Fazenda das Pedras e seu pai a Fazenda Santa Bárbara. Eram muito ricos e também eram muito caridosos. Não tinha uma pessoa que se encontrasse em necessidade que não fosse procurar o capitão Bezerra. Não existia uma só pessoa que estivesse passando por uma situação difícil que não fosse acolhida na Fazenda Santa Bárbara. Muito conhecidos na região, eles também faziam parte do Partido Liberal da época, eram políticos. Entretanto, por conta do espírito caridoso, o seu pai passou a enfrentar grande crise financeira e a situação da família passou da abundância à privação. Em 1842, portanto, o menino Adolfo já tinha 11 anos, por motivos políticos e financeiros, após o vice-governador, que também era um Bezerra de Menezes, ter sido assassinado, a família sofrera forte perseguição. E então eles se mudaram para o Rio Grande do Norte. Lá, o garoto Adolfo aprendeu o latim, que era um idioma muito comum e que fazia parte do currículo escolar da época. Decorridos 2 anos, ele era tão fluente nesse idioma, com condições de substituir o professor, especialmente em aulas de reforço, como de fato aconteceu algumas vezes. E seu professor o influenciou não só pela parte intelectual, mas teve uma grande influência na parte moral e ética, por sua conduta exemplar, muito envolvido com a sociedade. Em 1846, portanto, 4 anos depois, a família retorna ao Ceará, dessa vez
para a capital Fortaleza. E lá, o jovem Adolfo, já era jovem, passou a frequentar o conceituado liceu. Todos sabem do liceu, não é? O liceu é uma instituição educacional muito conceituada no Brasil. Tendo como professor o irmão mais velho, o ilustrado Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, completando os estudos preparatórios, tendo um currículo muito amplo que o possibilitou se destacar. Ele sempre tirava a nota máxima. Foi lá que ele aprendeu o inglês, aprendeu muito bem o francês, que o iria ajudar mais tarde, inclusive em traduções nas obras espíritas, e também a matemática, que, aliás, era a matéria que ele adorava. Embora tendo seus irmãos estudado direito e toda a família voltada à política, o sonho dele era cursar a medicina. Porém, sua família não tinha mais condições, como víamos um pouco antes, eles não tinham mais condições financeiras para custear um curso de medicina. Porém, o seu pai, sabendo do sonho de seu filho, entrega a ele o dinheiro suficiente, 400 mil réis, para que ele tomasse o vapor de Fortaleza, a capital do Império na época, o Rio de Janeiro, para que ele começasse os seus estudos e fosse atrás do seu sonho. E foi assim. Em 5 de fevereiro de 1851, o jovem Adolfo embarca no vapor de Fortaleza ao Rio e um mês depois, em 3 de março de 1851, ele inicia o curso de medicina. Devido ao alto custo dos livros, sabemos, né, que o curso de medicina requer livros caríssimos. O jovem recorria à biblioteca municipal para buscar o material para os seus estudos. E Bezerra, como dissemos um pouco antes, adorava matemática. E estudar essa matéria era o seu hobby. Então, o que ele fazia? Diariamente, após o término das aulas, ele ia à biblioteca, estudava direito e matemática para arejar um pouquinho a cabeça. E só depois ele, então, estudava o assunto sobre a medicina. E assim, lutando heroicamente, dando aulas particulares, aulas de reforço, para se manter e pagar o curso acadêmico, aquele rapaz de olhos esmeraldinos conseguiu, 6 anos depois, doutorar-se em medicina. Mesmo nas situações mais difíceis, ele não desanimava. Sempre muito fervoroso por causa de sua ascendência católica, por causa dos pais, de sua família ser muito fervorosa, ele sempre recorria à oração. Muito fiel, muito fervoroso a Deus e à Virgem Maria. E é interessante que numa ocasião em que se achavam esgotados totalmente os seus recursos financeiros, o jovem Adolfo, seriamente preocupado com a situação do caso, pensava em meios de sair da dificuldade, quando ouvem baterem à sua porta. Melhor assim, né? Um estudo com sonoplastia para afastar o sono, né? E quem era? Era um desconhecido que vinha procurá-lo para ministrar-lhe as aulas de reforço em determinadas matérias. Aí esse rapaz tira do bolso uma quantia que coincidentemente ia de encontro às necessidades do jovem Adolfo na época e paga antecipado o curso. Mesmo o Dr. Bezerra relutante no início, ele insiste, porque diz, por favor aceite, porque se eu ficar com esse dinheiro, eu sei que eu vou gastá-lo com outras coisas e eu não vou ter dinheiro para pagar as aulas.
Então, o jovem Adolfo aceita e acerta o horário, a data determinada para o início das aulas. Só que o que acontece? Exatamente. Ele nunca mais aparece. Esse aluno nunca mais apareceu. Foi então uma visita misteriosa, o que prova a assistência contínua da espiritualidade superior prometida por Ismael antes de sua reencarnação. Ainda na faculdade, ele apresenta um dos maiores avanços para a medicina, foi um grande salto para a medicina da época, que foi a tese sobre a cura do cancro, ou o câncer. Então, ele inicia a tese teórica, ainda aluno da faculdade. E depois, já na academia de medicina, ele passa a parte prática, através da cirurgia. Então, isso foi um grande avanço para a época. Em 1857, por sua inteligência, seu preparo intelectual, sua grande capacidade na área da medicina, ele foi nomeado cirurgião-tenente do Exército, cujos vencimentos lhe permitiam manter um consultório. E segundo relatos, ele na época abriu 2 consultórios. Um no bairro rico da cidade, no Rio de Janeiro, e outro na periferia, no bairro pobre. Enquanto que no primeiro ele tinha dificuldades para angariar os pacientes por não ser conhecido, no segundo a sua procura só aumentava a cada dia. Por quê? As consultas eram gratuitas. E daí, então, o título de médico dos pobres. Foi aí que tudo começou. Aliás, era o título que ele mais gostava, o que ele mais se sentia honrado. E então, em 1858, ele casa-se pela primeira vez com a Mariquinha, né, a Maria Cândida, e teve 2 filhos. Em 1860, um detalhe importante antes de seguirmos adiante, os políticos, por causa dessa sua popularidade com os pobres, já estavam de olho no nome Adolfo Bezerra de Menezes. E o vice-governador da época estava presente, e os políticos estavam presentes no seu casamento. E então, 2 anos depois, em 1860, ele foi procurado para se candidatar a vereador pelo Partido Liberal, cujas ideias herdadas do seu pai acariciavam em seu coração, mas ele ainda estava meio relutante. Mas aí foram falar com a Mariquinha, com a sua esposa. E aí, então, ela disse, você vai. E ele foi. Ele teve que pedir a exoneração do cargo de cirurgião, né, de assistente de cirurgião, e foi empossado no cargo de vereador em 1861, passando depois ao cargo de deputado federal devido à sua grande popularidade. Em 1862, acontece uma situação muito difícil que ele tem que se adaptar na vida. A sua esposa, a Mariquinha, ela sofreu um mal súbito e desencarnou. Então ele fica viúvo e inconsolável. Nessa época ele dividiu o consultório com um dentista, que havia comprado, eu não sei se vocês vão lembrar, daquelas bíblias muito bonitas que a gente vê no Brasil, aquelas com páginas douradas, com figuras de pinturas, de pintores famosos como Michelangelo, Rafael, Murilo. Lembram dessas bíblias? Pois é, e o dentista compra uma dessas bíblias para deixar no consultório. E por causa daquelas figuras bonitas,
chama-lhe a atenção e ele passa a ler a Bíblia. E aquilo traz alívio para o seu coração. E aí, com o tempo, ele vai se sentindo mais leve, o coração mais tranquilo. E então ele passa a olhar a vida com outros olhos. E passa a olhar também a cunhada, meia-irmã de sua primeira esposa, que já vivia em sua casa, cuidando das duas crianças, com outros olhos. E aí então ele diz: não está certo uma senhorita, uma moça direita como você, viver na casa de um viúvo. Então vamos nos casar. E ela aceita. E aí então casam-se em 1865, também apoiado pelos seus familiares, e com ela ele teve mais 7 filhos. Um grande contribuinte para a reencarnação, né? Ele foi um político bastante envolvido com a sociedade. Ele introduziu várias coisas muito importantes. Ele instituiu maternidades, centros de coleta do leite materno. Por ser médico, ele sabia da importância do leite materno na vida das crianças, então ele criou centros de recolhimento. Ele também trabalha pelo aumento do salário dos professores, dos médicos da saúde, ou melhor, dos trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros. E uma coisa muito importante, ele trabalhou por 23 anos pela regulamentação do preço da carne nos matadouros, para evitar os atravessadores. Introduziu também as escolas mistas na época, meninos e meninas dividindo a mesma área acadêmica. E uma coisa muito interessante que descobrimos através dos relatos e das pesquisas, olha o que ele introduziu em pleno século XIX, o banheiro público no Rio de Janeiro. Quer dizer, ele tinha uma visão muito futurista, era uma pessoa muito à frente do seu tempo, extremamente dinâmico. Ele foi um bem-sucedido empresário, exercendo o cargo de diretor da Companhia de Estrada de Ferro Macaé Campos e também da Estrada de Ferro Santo Antônio, as mais importantes no estado do Rio de Janeiro. Ele também teve vários outros tipos de negócio. Conta-se que em encarnações passadas, ele desencarnou muitas vezes por causa do fogo, em incêndios. E vejam só, ele teve companhias de seguro contra incêndio nessa encarnação. Então vejam como as coisas se encadeiam, né? Ele também possuía uma construtora. Ele construiu essa construtora num bulevar muito bonito, um dos mais ricos, nos bairros mais ricos do Rio de Janeiro, que era o Boulevard Santa Isabel, em homenagem à lei do ventre livre. E ele, além de tudo, ele foi físico, químico e introduziu a tabela periódica da química. Quer dizer, ele foi um gênio em todos os aspectos. Entretanto, por conta de vários fatores, a má vontade e perseguição do governo imperial, porque ele era republicano. Os fazendeiros eram contra ele, porque ele era abolicionista. E também o próprio partido era contra ele, porque ele ganhava as eleições sem fazer conchavo com ninguém. Bom, né? Se a gente tivesse isso hoje em dia no Brasil, estava todo mundo lá, né? Seria muito bom. Então, por causa desses vários fatores, veio a ruína dos seus bens. E ele perdeu praticamente tudo. A Câmara dos Deputados foi dissolvida em 1868, por efeito da ascensão do poder do Partido Conservador. E o Dr. Bezerra, então, nesse período, ele nunca havia largado os 2 consultórios. Só que ele, na época, não tinha tanto tempo para se dedicar tanto a esses consultórios.
Então, por causa desses eventos que foram acontecendo em sua vida, ele voltou a cuidar dos 2 consultórios e a se dedicar inteiramente aos seus pacientes. E frequentemente ele usava recursos que ele angariava naquele primeiro consultório no bairro rico para atender o bairro pobre. Então agora vamos passar, para afastar um pouquinho o sono, nós vamos colocar um vídeo que mostra, por assim dizer, muito da personalidade extremamente caridosa do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E é muito importante analisarmos que nós não falamos nada de espiritismo até agora, tá certo? Tá. Então, ele era bom por natureza. Ele já era bom, muito antes de se tornar espírita. Vamos ver. Pode vestir a criança, senhora. Esses são os medicamentos que a senhora deve comprar. O que a sua filha apresenta tem cura. Me perdoa, doutor, mas eu não tenho um centavo de resto para comprar o medicamento. Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Não posso aceitar. Não posso. Eu sou ano de formatura. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. Tava bom o filme, né? O que é que passa pra gente vendo uma cena como essa? Ninguém precisa responder, mas foi uma pergunta que nós nos fizemos. Quando é que nós poderíamos doar muito menos do que um anel de formatura, de esmeralda, de ouro, de brilhantes, para alguém? Fica como reflexão para todos nós. Em 1875, o seu amigo, agora sim, vejam vocês, em 1875, passaram-se todos esses anos, e então o seu amigo doutor Joaquim Carlos Travassos lhe dá a primeira tradução de O Livro dos Espíritos. Um pouco antes dele tomar o bonde, no final do dia, importante explicar, ele tinha um dos consultórios no centro do Rio de Janeiro, e ele morava na Tijuca. Quem é do Rio aqui? Ok, vocês sabem como é distante, né? Então é mais ou menos o que uma hora, dava uma hora mais ou menos de viagem de bonde na época. Apesar dele repudiar o espiritismo, porque na época o espiritismo ele era somente
inicialmente considerado filosofia, nem pensar em religião, tá certo? Então ele considerou que ele deveria ao menos estudá-lo, mas ele relutou. Olhando para o livro, ele falava: eu repudio o espiritismo, eu não deveria ler. Mas ele é uma filosofia, e eu estou acostumado a ler vários livros filosóficos. E por que não ler esse livro? Eu não hei de ir para o inferno por causa disso. Então ele começa a ler o livro e não consegue mais parar. E então o que é que ele descobre? Que ele sempre fora espírita inconsciente, pois o seu conteúdo, o conteúdo do Livro dos Espíritos, lhe era absolutamente familiar. Nada ali, o que estava escrito, era novo para ele. E um outro episódio que é muito interessante mencionar, Dr. Bezerra sofria, por 5 anos, ele sofreu de uma dispepsia, uma indigestão. Nada parava em seu estômago. E não houvera encontrado a cura pela medicina tradicional. Certa vez ele foi, nesse meio tempo, um grande amigo dele, que fora político, fora professor dele na faculdade, escreveu um livro muito importante na área da medicina, era o Dr. Dias da Cruz. Ele desencarnou. E nesse meio tempo ele foi apresentado a um médium que se chamava João Gonçalves do Nascimento. E ao ouvir o que estava escrito durante uma sessão mediúnica sobre a sua doença e sobre quem ele era, embora não tendo se identificado ao médium quem ele realmente era, ele ouviu a descrição sobre a sua doença de uma forma que nenhum leigo poderia descrever. E aí então ele acredita e passa a seguir o tratamento por 3 meses. Após o tratamento, ele ficou inteiramente curado. E aí então ele leva também o nome da sua esposa, que agora era a Dodoca, a segunda esposa. E ela havia sido diagnosticada pela medicina tradicional com tuberculose. Então ele leva o nome dela a esse médium, e o médium, entretanto, esclarece que o problema, na verdade, era no útero e não nos pulmões. Esse problema no útero refletia nos pulmões. E então prescreveu o tratamento espiritual e homeopático a ela. Ela seguiu o tratamento, ficou completamente curada, e daí tiveram quantos? 7 filhos. Então realmente o problema foi solucionado, verdadeiramente solucionado, né? Um terceiro problema, onde seus filhos, ele teve um problema muito sério de obsessão. E esse credor do passado, na verdade, queria atingir o Dr. Bezerra, mas por ele ser, vamos dizer assim, ter um escudo muito grande, né, ser um espírito muito forte, ele conseguiu atingir o filho, que também era parte da dívida do passado. E esse filho foi tratado, o espírito foi encaminhado, tudo foi resolvido, só que o filho acabou desencarnando com 25 anos de idade. E o Dr. Bezerra dizia que uma obsessão longa pode acarretar problemas no organismo físico da pessoa. E por causa desse problema, ele escreve um livro muito importante, chamado Loucura sob Novo Prisma. E então, finalmente, depois de 11 anos, entre os estudos, a partir daquela primeira vez que ele leu o Livro dos Espíritos,
Em 16 de agosto de 1886, num auditório para 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, ele pede licença ao público em geral, a alta sociedade carioca, composta por arquitetos, médicos, engenheiros, toda a alta sociedade que ele fazia parte, e proclama a sua total e completa adesão ao espiritismo. Aquilo foi um choque na época absurdo. Amigos que ele considerava amigos de verdade o repudiaram, ao ponto de ele passar na rua e eles trocarem de calçada para não cruzarem com o Dr. Bezerra. Então ele foi muito assim repudiado na época. Mas ele continuou firme. Em 1887, iniciou a publicação de uma série de artigos doutrinários espíritas no jornal de maior tiragem do Brasil, chamado O País, sob o codinome de Max. Em 1890, ele publica a sua primeira obra voltada ao espiritismo, chamado Carneiros de Panurgio. Aceita então a presidência da FEB em agosto de 1895. E durante a sua gestão, ele introduz vários procedimentos muito importantes que as casas espíritas sérias utilizam até hoje, como o estudo sistematizado das obras de Kardec. Então, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, estudados sistematicamente. Acaba um ciclo, inicia-se outro e assim por diante. Ele também abre um centro espírita chamado Regeneração, que existe até hoje, muito atuante no Rio de Janeiro, que ele trata de obsessores. Então, ele foi muito ativo, até que em 1899, ele é vitimado por um AVC. Aproxima-se então o momento em que o iluminado e devotado batalhador dos ideais espíritas teria de deixar esse mundo em que consumiu na prática do bem todas as suas energias para então regressar à pátria da luz. Em 11 de abril de 1900, Deus chama a si esse seu servo fiel. Após a sua chegada à pátria espiritual, desperta, depois de uma natural recuperação após o desencarne, que conforme as palavras de Divaldo, é como se fosse uma cirurgia total, né? Onde o espírito se liberta completamente do seu corpo físico. E é uma recuperação muito rápida, apenas de algumas horas. Quando ele abre os seus olhos, ele vê a seu lado entes queridos. E quem? Celina. Quem é Celina? Uma das mensageiras da Virgem Maria. Olha que honra, né? E então Celina dá as boas-vindas a Bezerra, só que ele ouve um murmurinho lá fora. E ele pergunta a Celina, o que está acontecendo? Ela pega em sua mão e diz, venha comigo. E ela o leva até a janela, onde ele vê lá fora uma grande multidão, ovacionando o seu nome, gritando o seu nome, felizes com o seu retorno. E então ele fica confuso e pergunta a Celina, mas quem são essas pessoas? Ela explica então que são aqueles a quem ele ajudou durante a sua jornada física, aliviando dores, suavizando sofrimentos. Ele então abaixa sua cabeça numa atitude de extrema humildade e diz, mas eu não mereço. 50 anos depois, tem-se notícia de uma grande comemoração reunindo 5.000 espíritos entre encarnados e desencarnados
numa grande festa num plano próximo à Terra, para celebrar então os 50 anos dos trabalhos incansáveis desse dedicado servidor após o seu desencarne. Então, em um anfiteatro ao estilo greco-romano, 5.000 entidades, incluindo coral de vozes infantis, celebram, e ele, meneando a cabeça, chega assim no púlpito e diz: eu não mereço. E aí então faz-se ouvir uma voz: Bezerra, você tem sido um servo fiel e agora tem a permissão para tomar novas frentes em planos mais elevados. E então o que é que o Dr. Bezerra diz? Eu não mereço, mas se eu puder pedir alguma coisa, eu peço o perdão dos meus pecados. E peço mais uma coisa, para que eu permaneça trabalhando nas terras do cruzeiro até que não haja mais lágrimas. Olha, que coisa, né? E então materializa-se no firmamento uma mão empunhando uma pena, onde diz: o seu desejo foi concedido. E há relatos que no ano de 2000, similar celebração ocorreu, também seguindo os moldes da primeira, e um coral de 200 vozes infantis entoaram o Aleluia de Handel, em homenagem ao Dr. Bezerra. E das altas esferas da espiritualidade, Dr. Bezerra continua auxiliando com a sua bondade e dedicação, especialmente na cura dos enfermos. Então, pensando em tudo isso, para finalizarmos, qual a herança que Dr. Bezerra deixou para nós? A herança de um amor incondicional, como dissemos no começo do nosso estudo, de extrema humildade e de total dedicação a todos os seus irmãos em humanidade. Então, se pudermos, se quisermos, podemos seguir esses exemplos. Basta nós avaliarmos, absorvermos todos esses ensinamentos e, quiçá, possamos aplicar, nem que seja um grãozinho de areia, em nossa vida diária, que vai se transformar em um caminho de luz em nossas vidas. Nós agradecemos muito a paciência, a atenção de todos vocês por nos ouvirmos, e que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.